Pincelada do Saber. Estamos aqui novamente, para falarmos um pouco sobre assuntos em geral, dos mais diversos, mas acho que é importante hoje eu dar uma explicação para vocês que eu tenho tido bastante dificuldade de gravar os vídeos e editá-los devido à acumulação de tarefas que eu tenho tido no decorrer. A faculdade havia até então voltado, e tinha ficado muito corrido para mim os dias, o tempo realmente ele estava tendo que ser remido, por mim, eu tinha que de alguma forma controlar o tempo. Mas eu vou tentar fazer vídeos mais curtos para até dar menos trabalho na edição e tudo mais, para que eu possa estar enviando com mais facilidade. Enfim, bora lá que é hora de começar. Hoje nós continuaremos então aquela série que eu havia dito que eu iria comentar um pouco sobre aquele livro do Norberto Bobbio, onde ele fala sobre a direita e a esquerda e as perspectivas, sobre a direita e a esquerda, como nós poderíamos fazer essa distinção política relacionada a todo esse campo e a toda essa visão de mundo que é a visão da esquerda e a visão da direita. Basicamente o seguinte, antes de nós começarmos, desde a Revolução Francesa há pelo menos 3 grupos políticos que disputam o poder ou que disputam o discurso, as mentes e os corações. Seria, portanto, essas 3 classes políticas. Se eu usar o termo classe, eu já estou tomando uma nomenclatura elitista, mas essas 3 formas de lidarem com o público, de se relacionarem, de propor, fazer proposições às relações sociais, políticas, eu diria então, para situarmos essas três formas políticas ou de enxergar a política: o liberalismo, o conservadorismo e os revolucionários ou progressistas. Essas três visões de mundo ocupam espaço na política desde a Revolução Francesa. São essas 3 proposições que se colocam diante de nós, para nós, de alguma forma, escolhermos alguma delas. Vamos dizer que elas são as forças majoritárias dentro da política. Hoje, então, eu quero comentar um pouco sobre o capítulo 4 do livro do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda. Então, vamos lá. Para nós começarmos, eu acho que é interessante que, logo no início do capítulo, o Bobbio ele vai dizer o seguinte: nós não podemos fazer parte daquelas pessoas que veem a política com os olhos do senso comum. O que o senso comum diz? O senso comum diz que direita sempre teve uma nomenclatura na história como algo positivo, e a esquerda sempre teve uma nomenclatura que na história foi vista como algo negativo. Essa visão, ela não dá conta desse espaço político, ela não dá conta de explicar as visões políticas. Ele até diz que essa unidirecionalidade foi mantida ainda mais pela própria visão religiosa, porque quando nós observamos a visão do cristianismo ou a visão propriamente das religiões, a direita é sempre tida como algo bom e a esquerda como algo ruim. Tanto é que na passagem bíblica o Cristo, ou o Messias, quando retorna, ele separa a direita e diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, para a terra que vos tenho preparado desde os primórdios, desde sempre. E os outros, separado então à esquerda, ele diria: não vos conheço, vá para o fogo eterno, ou para a condenação eterna. Então essa distinção entre direita e esquerda, ela é necessária de ser desfeita. Ou, abrindo um parênteses então, apenas para dizer que muitas pessoas associam direita, e isso você pode dizer assim: nossa, é um absurdo, mas realmente tem pessoas
que associam a direita como alguém que é direito, como alguém que é honesto, ou como alguém que é íntegro. Então, e aí, você é direita ou esquerda? Eu sou direito, lógico, eu ando nos trilhos da sociedade, eu não mato, eu não roubo, e todas essas questões morais da sociedade. Então, ele logo no início ele já começa desfazendo essa ideia, vamos dizer, eu não diria preconceituosa, mas essa ideia sem sustentação. Então, direita não é algo positivo e esquerda algo negativo, assim como direita e esquerda podem estar no lado positivo, no sentido de construção, de formulação de propostas, ela também pode estar no lado negativo. Ambas podem estar no lado negativo, de desconstrução de estruturas sociais, etc. Depende do espaço geográfico, territorial, da nação, do país e das estruturas sociais, políticas, econômicas daquele lugar que aquela filosofia política se apresenta. Correto? Basicamente isso, essa distinção que ele faz, eu acho que é importantíssimo. Então vamos lá. Ele traz um autor que chama Laponce. Ele escreve um livro Direita e Esquerda, a topografia das percepções políticas, em 1981. Ele mostra, ele tem uma contribuição para o Bobbio, ele tem uma contribuição, posteriormente eu falo dessa contribuição, mas de imediato ele traz uma ideia, vamos dizer assim, um tanto confusa, e que o Bobbio ele vai discordar, que é a ideia do seguinte: Laponce diz que a esquerda estaria associada ao ateísmo, enquanto a direita estaria então associada ao teísmo, né? Às religiões em geral. Então ele traz essa distinção de direita e esquerda entre sagrado e profano. E o Bobbio ele diz que isso não rola. Isso não rola porque havia na Europa naquele momento uma série de pessoas da direita que eram estritamente anticlericais, no sentido de não terem crença, no sentido de não compartilharem das instituições, de serem críticos das instituições religiosas. E isso nós conseguimos ver claramente hoje no Brasil. Uma série de pessoas da direita são críticos da religião, são críticos da própria religiosidade, do fato da pessoa ter crença, assim como o contrário é verdadeiro. Ele não hesita em apresentar traços da esquerda, ainda utilizando Laponce, e diz que Laponce já prediz de alguma forma, dentro da esquerda, e essa é a contribuição, se ele critica essa distinção sacro-profana entre direita e esquerda do Laponce, ele diz que há algo interessante que o Laponce traz, que é a ideia de que a esquerda, ele prediz de alguma forma que a esquerda ela tem uma prioridade, ou pesa mais na balança da filosofia política da esquerda, um certo igualitarismo, né? É uma das grandes contribuições para a sociedade ocidental, é o quê? É o fato de todos os homens serem iguais perante Deus. É essa a contribuição do próprio cristianismo e da religião que se segue posterior a Jesus, a Cristo, né? É essa ideia de que todos são iguais perante a Deus. E então, independente de senhor, escravo, né, de servo e senhor, ou de qualquer pessoa, todas aquelas pessoas seriam iguais perante o divino. Afinal, é isso mesmo que diz, né, as Escrituras, que todos eles receberiam então um poder do Espírito Santo e eles seriam testemunhas, não só agora entre os judeus, mas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque não haveria então agora mais uma distinção dos povos, mas que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e todos os povos. Então, essa é a contribuição do cristianismo. E a contribuição do cristianismo é o igualitarismo. E o próprio Laponce traz essa ideia, essa predição, onde ele nos diz
que a esquerda tem uma tendência a supervalorizar o igualitarismo. Então, citando na íntegra o Bobbio, não se pode deixar de reconhecer quanta importância o igualitarismo de inspiração religiosa sempre teve nos movimentos revolucionários da esquerda, dos niveladores ingleses e dos seguidores de Winstanley, a teologia da libertação e vice-versa. Existe toda uma tradição do pensamento não igualitário, da qual Nietzsche é a expressão máxima, que considera o igualitarismo e seus produtos políticos, a democracia e o socialismo, o efeito deletério da predicação humana. Ou seja, tanto há um povo, a gente pode observar a teologia da libertação dentro do nosso contexto social, né, dentro do Brasil e na América Latina, que priorizava e dialogava propriamente com a esquerda. Eram segmentos religiosos que estavam dentro da filosofia política da esquerda. Então, é interessante nós observarmos que ele diz que tanto a influência religiosa e a religiosa dentro da filosofia política tida como a esquerda, como também há ateus dentro da filosofia política dentro da direita. E ele vai citar, então, vai colocar o Nietzsche como um desses caras aí que o igualitarismo não rola muito. Então, eu acho interessante nós pensarmos, porque o livro do Bobbio ele é interessante à medida que ele traz outros autores para dialogar com ele. Nesse capítulo ele dialoga com Laponce. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido de certa forma esclarecedor. E é isso aí. Até o próximo Pinceladas do Saber. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e na página do Facebook. Enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Até. Tchau!